Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para o estudo da Palavra de Deus, a lição de número 7. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos mais uma vez, em busca da Tua face, em busca do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua santidade. Derrama sobre nós o prometido Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos convence, aquele que nos ensina, aquele que nos repreende, e que o Senhor nos ajude agora, através do Espírito Santo, a entender as mensagens que o Espírito Santo deu a Paulo, que elas sejam claras para todos nós. Conforta-nos com o Teu amor, abençoa-nos a todos que estamos estudando a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. A lição número 7, o caminho para a fé. O caminho da fé, ou o caminho para a fé, pode se tornar perigoso e até mesmo fatal se nós esquecermos que neste caminho precisam existir placas de sinalização. Uma estrada é perigosa quando não tem placas de sinalização, placas indicando as curvas perigosas, placas indicando descidas e subidas, placas indicando que existem pontes, existem lugares escorregadios que deslizam facilmente. A sinalização numa estrada, ela é vital para a segurança e para a vida daqueles que viajam por essas estradas. E assim, queridos, nós deveremos agradecer a sinalização. Nós deveremos agradecer o policiamento nas estradas, que traz segurança para os motoristas. Eu teria medo, eu teria dificuldade em dirigir numa estrada sem placas, sem sinais. Isso nos daria a todos os motoristas um senso de insegurança, de perigo. No caminho da fé, de ambos os lados, existem placas sinalizadoras, que poderemos chamar de a lei de Deus, os mandamentos de Deus. São placas colocadas de ambos os lados da estrada da fé, do caminho da fé que nos leva para o céu. E nós deveremos não aborrecer estas placas, nem condená-las, mas entender que elas foram dadas para uma boa função, para um bom propósito. Portanto, meus queridos, o mundo cristão, ele está desorientado porque ele quer uma estrada da fé livre de placas, livre de sinalização, para cada um dirigir do jeito que bem entende, do jeito que quer, correr na velocidade que quer. Nós entendemos que existe a graça, porque existe o pecado. Não existiria a graça se não existisse o pecado. O apóstolo Paulo diz que onde não há lei, não há pecado. Ora, se não há pecado, ninguém precisa da graça. A graça, ela pega a sua força. A força da graça é realmente a existência da lei. A transgressão da lei dá-nos aquela sensação de necessidade de um Salvador, de uma graça que nos perdoe, que nos salve. Portanto, queridos, o caminho da fé, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o caminho da fé, ele mostra que existe sinalização. As sinalizações, elas só existem para aqueles que estão caminhando pelo caminho da fé, ou por aqueles que já foram salvos pela fé em Jesus Cristo. Eles estão palmilhando este caminho, esta estrada da fé que leva para o céu. Na parte de domingo, a lei e a promessa. A lei transgredida exigia a morte do transgressor. E Jesus morreu no seu lugar, em nosso lugar, livrando-nos não da lei, mas livrando-nos da condenação da lei. A questão não é livrar-nos da lei, a questão é livrar-nos da condenação da lei. A lei continua existindo, mas ela não me condena mais, porque Cristo morreu
em meu lugar, em seu lugar. A lei não nos condena. Sem lei, não haveria pecado. E sem pecado, não existiria necessidade da graça. Portanto, queridos, em Gálatas capítulo 3, verso 21. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3 e o verso 21. Aqui nós lemos: logo, a lei é contra as promessas de Deus? É uma pergunta que Paulo está fazendo. A lei é contra as promessas de Deus? Ou seja, a lei é contra a graça? Existe este conflito entre lei e graça? Isto é real? Não. Por isso que Paulo diz um enfático não, de nenhuma sorte. Não existe esta oposição entre lei e graça, entre a promessa de Deus feita a Abraão e a lei que foi dada 430 anos depois. Sentindo que os seus comentários poderiam levar seus oponentes a concluir que ele, Paulo, tivesse uma visão depreciativa da lei, ou que os seus comentários sobre a superioridade das promessas de Deus fossem apenas uma forma disfarçada de desprezar Moisés e a lei, ou seja, o Torá, Paulo fez a mesma pergunta que eles estavam fazendo. Vocês estão dizendo que a lei contradiz as promessas de Deus? Paulo respondeu essa pergunta com um enfático não. Essa conclusão é impossível porque Deus não se opõe a si mesmo. Ele deu tanto a promessa como também deu a lei. A lei não está em contradição com a promessa. As duas apenas têm diferentes papéis, diferentes funções no plano maior de Deus para a salvação. Essas pessoas, nos dias de Paulo, acreditavam que a lei fosse capaz de lhes dar vida espiritual. Suas ideias provavelmente tenham surgido de uma interpretação equivocada de passagens do Antigo Testamento, como Levítico capítulo 18, verso 5, que diz que aquele que obedecesse à lei viveria pela obediência, viverá pela lei. Mas, queridos, a lei regulava a vida dos que participavam da aliança, mas eles concluíram que a lei era a fonte do relacionamento da pessoa com Deus. Eles estavam olhando para a lei da forma errada. A lei não pode dar vida espiritual a ninguém, nem no passado, nem no presente. Buscando provar a incapacidade da lei para dar vida, Paulo escreveu em Gálatas 3, 22. Vamos ler. Gálatas capítulo 3, verso 22. Mas a Escritura encerrou a tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. As Escrituras, ou a lei, encerrou tudo debaixo do pecado. Em Romanos capítulo 3, versos 9 a 19, Paulo descreve uma série de pecados, provando de que não há nenhum justo sequer que faça o bem e nunca peque. Em Romanos capítulo 3, versos 9 a 19, Paulo fala dos pecados próprios da natureza humana, próprios da minha natureza pecaminosa e da sua natureza pecaminosa. Nós somos um poço de maldade, nós somos uma podridão de pecados. É isso que Paulo está mostrando em Romanos 3, 9 a 19, mostrando que todos nós estamos debaixo da lei, ou seja, da condenação da lei. Todos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todos nós precisamos de um libertador. Em Gálatas capítulo 3, verso 22, diz que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Por que a Bíblia mostra que todos estão debaixo do pecado? Todos estão debaixo da condenação da lei. Por quê? Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo brilhasse. Para que a fé na promessa da salvação em Jesus Cristo, nosso libertador, fosse exaltada. Esta promessa tem que ser exaltada. O ponto alto do plano da salvação é o libertador Jesus Cristo, aquele que traz graça, misericórdia para você e para mim. Portanto, em Gálatas capítulo 3, verso 22, Paulo destaca duas coisas. Primeiro, todos estão debaixo do pecado, sem exceção, todos.
conforme Deuteronômio 27 e 26 e Romanos 3, 23, todos somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Porém, o outro ponto de destaque no verso 22 é a solução para o problema do pecado. A solução para aqueles que estão debaixo da condenação da lei. E qual é a solução? A fé em Jesus Cristo. O pecado é um carcereiro que conserva todos dentro da sua cela, presos, condenados. Mas Jesus Cristo é o libertador. Jesus Cristo é aquele que tem a chave da cela do pecado. E Ele, com o seu sangue, abre a porta desta cela e nos tira de dentro desta cela do carcereiro chamado pecado, nos dando a liberdade nele, liberdade em Jesus Cristo, salvação. Aleluia! Na parte de segunda-feira, prisioneiros da lei. Em Gálatas 3, 23, abra sua Bíblia e leia comigo Gálatas 3, 23. Mas antes que a fé viesse, quando você lê esse texto, antes que a fé viesse, você pode substituir a palavra fé pela palavra Jesus, porque Paulo, quando fala da fé, aqui em Gálatas 3, 23, está se referindo a Jesus, ao Emanuel, a encarnação do Deus Filho, quando se tornou homem e viveu entre nós e se tornou o nosso Salvador. Antes que viesse a fé, antes que viesse Jesus, estávamos guardados debaixo da lei. Estávamos sob a condenação da lei, dentro da cela desta prisão e encerrados para aquela fé que havia se de manifestar. Queridos, aqui na parte de Gálatas 3, 23, Paulo disse antes que viesse a fé. Visto que Paulo estava contrastando a posição da lei antes e depois de Cristo, a fé provavelmente, ou melhor, com certeza, seja uma referência ao próprio Jesus e não à fé cristã em geral. Paulo usou a expressão debaixo da lei pelo menos 12 vezes em seus escritos, em suas cartas. Dependendo do contexto, ela pode ter uma série de conotações diferentes. E aqui vemos na parte de segunda-feira duas formas de você entender a expressão debaixo da lei. Primeira, debaixo da lei significa como tendo a lei como alternativa de salvação, como diz em Gálatas 4, 21. Em Gálatas 4, 21 diz assim: dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Ou seja, existiam cristãos que queriam estar debaixo da lei, porque olhavam para a lei como um meio de salvação. Eles tinham a obediência como meio de se alcançar a salvação. Por isso que Paulo diz: dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Ou seja, vocês não entendem que pela lei é impossível se salvar? Vocês insistem em estar debaixo da lei? Então, a primeira forma de entender a expressão debaixo da lei usada por Paulo é se referindo àqueles que tinham a lei como uma maneira alternativa de salvação. Os adversários de Paulo na Galácia estavam tentando obter, por meio da obediência, a justiça doadora da vida. No entanto, Paulo estava deixando claro que era impossível a salvação pela lei. A segunda maneira de entender a expressão debaixo da lei é no sentido de estar sob a condenação da lei. Porque em Romanos capítulo 6, verso 14, Romanos capítulo 6 e o verso 14, Paulo dá ênfase a esta segunda forma de entender a expressão debaixo da lei. Todo o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui em Romanos capítulo 6, estar debaixo da lei é estar debaixo da condenação da lei. Por isso que em Romanos capítulo 8 e o verso 1, Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo fala claramente aqui em Romanos capítulo 8, verso 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Ou seja, estar debaixo da lei, na mente de Paulo, aqui em Romanos capítulo 6, é estar debaixo da condenação da lei. E parece, sinceramente, que esta é a forma como Paulo estava escrevendo a expressão debaixo da lei em Gálatas capítulo 3. Pelo fato de que a lei não pode expiar o pecado, a transgressão de suas exigências, em última análise, resulta em condenação. Todos os seres humanos se encontram nessa condição de condenação. A lei funciona como um carcereiro, prendendo todos os que a transgrediram e trouxeram sobre si mesmos a sentença de morte. O uso da palavra tutela, sob a tutela da lei, sob a custódia da lei. Foi nesse sentido que Paulo usou a expressão debaixo da lei nessa passagem de Gálatas capítulo 3. Portanto, queridos, nós todos, seres humanos, antes de Cristo e depois de Cristo, todos, quando nós transgredimos a lei de Deus, nós ficamos prisioneiros da lei, debaixo da condenação. Mas existe o libertador, existe aquele que nos tira do cárcere, nos dá a sua graça, nos dá o seu perdão. Na parte de terça-feira, a lei como vigilante, a lei como guardião. Vigilante é aquele que vigia, guardião é aquele que vigia, aquele que guarda, aquele que protege. Paulo apresentou duas conclusões básicas sobre a lei. Primeira, a lei não anula nem revoga a promessa de Deus feita a Abraão. Gálatas 3,17 diz: mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Então, o que Paulo deixa claro aqui, em primeiro lugar, é de que a lei não anula e não revoga a promessa de Deus feita a Abraão, conforme Gálatas 3,17. Segundo, a lei não se opõe à promessa de Deus, conforme diz Gálatas 21 e 22. Gálatas 21, 22. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Bendita seja a promessa feita a Abraão, bendita seja a promessa feita para você e para mim, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Em Gálatas agora, Gálatas capítulo 3 e o verso 24. Leia comigo. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Queridos, qual é realmente o papel da lei? Paulo escreveu que a lei foi dada por causa das transgressões, Gálatas 3,19, por causa dos pecados a lei foi dada. Ele se aprofundou nessa ideia usando 3 diferentes palavras ou expressões em relação à lei. Ele usou a expressão sob a tutela da lei, encerrados debaixo da lei e a lei como tutor. Aqui em Gálatas 3, verso 24, diz que a lei nos serviu de aio, ou seja, Paulo está dando a função da lei. A função da lei não é perdoar os nossos pecados, a função da lei não é mostrar misericórdia para você e para mim. A função da lei é como um espelho, mostrar a sujeira do nosso rosto. Mostrar e convencer de que nós necessitamos de alguém que nos limpe, que nos lave. E é o sangue de Jesus Cristo que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Na parte de terça-feira, existe a pergunta 4 aqui, que diz quais os benefícios da lei, moral e cerimonial. É lindo quando nós percebemos que a lei moral, chamada de os 10 mandamentos, ela se completava com a lei cerimonial, que era a lei dos sacrifícios dos animais. Na lei dos 10 mandamentos e na lei cerimonial dos sacrifícios dos animais, nós vemos aqui a união e o complemento que existe entre lei e graça. A lei dos 10 mandamentos é a lei.
que não mostra misericórdia, mas mostra o pecado e condena aqueles que a transgridem. Mas a lei cerimonial é a graça, porque provê o cordeiro. Cada cordeirinho morto era símbolo da graça, era símbolo do sangue do Cordeiro de Deus que um dia morreria por todos os pecadores. Portanto, na lei moral e na lei cerimonial, nós vemos o complemento, a lei e a graça trabalhando juntas. A lei não foi uma espécie de maldição que Deus colocou sobre Israel. Não, ao contrário. A lei foi concebida para ser uma bênção. Tanto a lei moral foi dada para ser uma bênção, para nos mostrar o pecado, para mostrar a nossa necessidade de um Salvador, como também a lei cerimonial foi dada para ser uma bênção, para prover um cordeiro, para prover o sangue para a expiação e perdão dos nossos pecados. Fé, graça e lei. A fé, a graça e a lei estavam presentes no cerimonial do santuário da terra. E a fé, a lei e a graça estão presentes no cerimonial do santuário do céu, porque no santuário celestial continua existindo a arca do concerto. Apocalipse 11:19 diz que João viu o céu aberto e viu ali a arca do concerto. Portanto, no santuário do céu existe a arca do concerto, os 10 mandamentos. Mas no Novo Testamento, no santuário celestial, existe a graça pelo sangue de Jesus Cristo. Portanto, queridos, a lei não foi uma espécie de maldição que Deus colocou sobre Israel ou sobre nós hoje. Não. Ao contrário, foi concebida para ser uma bênção no passado e uma bênção no presente. Embora, em última análise, o sistema sacrificial judaico, ou seja, a matança dos cordeiros, não pudesse remover o pecado, mas cada cordeirinho que era morto no sacrifício da manhã e no sacrifício da tarde, lá no santuário terrestre, cada sacrifício feito apontava para o Messias prometido que poderia nos purificar de todo o pecado. Todo o cerimonial do santuário da terra era uma mensagem de graça. Graça, porque sem sangue não há remissão dos pecados. Era uma graça prometida, era um Salvador prometido, era um Cordeiro de Deus prometido. E esta promessa se cumpriu, se tornou realidade. E você e eu somos beneficiados por esta graça que foi selada pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia por isso. Na parte de quarta-feira, a lei como nosso tutor. Voltando a ler então Gálatas capítulo 3, verso 24, nós lemos de novo: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Pela fé você é justificado. Pela fé nós somos perdoados. Pela fé em Jesus Cristo nós somos salvos. A lei nos conduz a Jesus Cristo, mas é Ele que nos salva. A palavra traduzida como aio, aqui em Gálatas 3, 24, vem do verbo grego paidagogos. Algumas versões a traduzem como aio, outras traduzem como tutor, ou mesmo como pedagogo. Mas nenhuma palavra sozinha abrange totalmente o seu significado. Na sociedade romana, o paidagogos era um escravo colocado numa posição de autoridade sobre os filhos de seu senhor. Isso acontecia quando as crianças completavam 6 ou 7 anos até que atingissem a maturidade. Além de prover as necessidades físicas de seu aluno, o paidagogos, eles preparavam a sua banheira para o banho, proviam alimentos e roupas e protegia-os de todo perigo. O paidagogos também era o responsável por garantir que os filhos do seu senhor fossem para a escola e fizessem a sua lição de casa. Além disso, era esperado não apenas que ele ensinasse e praticasse as virtudes morais, mas também que assegurasse que os meninos aprendessem e praticassem essas virtudes. Ainda que alguns pedagogos possam ter sido bondosos, tendo sido amados por seus discípulos, normalmente eles eram descritos como, na literatura antiga, como disciplinadores rigorosos.
Eles garantiam a obediência não somente por meio de ameaças e repreensões severas, mas também mediante chicotadas e surras. Ao descrever a lei, quando Paulo descreveu a lei como pedagogo, Paulo tornou mais clara a sua compreensão acerca do papel da lei. A lei foi adicionada para apontar o pecado e para dar instruções. A própria natureza dessa tarefa significa que a lei também tem um aspecto negativo. E isso ocorre porque ela nos reprova e condena como pecadores. No entanto, mesmo esse aspecto negativo é usado por Deus para o nosso benefício, porque a condenação que a lei traz é o que nos conduz a Cristo. Assim, a lei e o Evangelho não são contraditórios. Deus os designou para trabalharem juntos em favor da nossa salvação. Aleluia a Deus, glória a Deus pela lei, glória a Deus pela lei moral, glória a Deus pela lei cerimonial, glória a Deus pelos 10 mandamentos e glória a Deus pelo sangue provido através dos cordeiros no Antigo Testamento e pelo sangue provido do Filho de Deus no Novo Testamento para perdão dos nossos pecados. Nesta passagem de Gálatas 3:24, o Espírito Santo, pelo apóstolo Paulo, refere-se especialmente à lei moral. A lei nos revela o pecado, levando-nos a sentir a nossa necessidade de Cristo e a correr para Ele. A lei me faz correr para Jesus, em busca do perdão e paz, mediante o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Na parte de quinta-feira, a lei e o cristão. A graça é a fonte da salvação. Não existe fonte da salvação fora da graça, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Desde o Jardim do Éden, a salvação foi pela graça, porque foi um cordeiro morto no Jardim do Éden. E foi pelo sangue daquele cordeiro morto que Adão foi perdoado e a pele daquele cordeiro foi que vestiu Adão e Eva daquela nudez causada pelo pecado. Abel foi perdoado pelo sangue do cordeiro. Noé, Abraão, todos, ao longo de todos os 4.000 anos que transcorreram desde o pecado de Adão até Cristo Jesus, todos estavam debaixo da lei, da condenação da lei, mas existia a graça através do sangue do cordeiro. Depois que Jesus Cristo veio, a lei continua condenando aqueles que a transgridem, mas continua existindo graça através do sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, queridos, a graça é a fonte da salvação. A lei é a norma de santidade. A lei é um reflexo do caráter santo de Deus. A lei é o padrão de santidade para onde Deus quer nos puxar. Ele quer nos elevar. Ele quer nos fazer subir ao nível de santidade dele. Ele disse: sede santos porque eu sou santo. E a lei é um reflexo do caráter santo de Deus. Ela não foi dada para salvar. Ela foi dada para mostrar o nível de santidade do caráter divino. E é o nível de santidade que o Pai sonha para você. Deus Pai sonha esta santidade para você. Ele quer dar a santidade dele para você e para mim. Mas, para chegarmos lá, é pela graça, é pela fé em Jesus Cristo. Muitos têm interpretado o comentário de Paulo em Gálatas 3:25 como uma completa rejeição da lei. No entanto, à luz dos comentários positivos de Paulo sobre a lei em outras passagens da Bíblia, isso não faz sentido. Então, o que é que ele quis dizer? O que é que Paulo quis dizer em Gálatas 3:25? Vamos ler. Abra sua Bíblia e vamos ler verso 25 do Gálatas capítulo 3. Mas depois que a fé veio, como é que deveríamos entender este verso? Depois que Jesus veio. Substituindo a palavra fé pela palavra Jesus. Depois que a fé veio, depois que Jesus veio, já não estamos debaixo de aio. Já não estamos mais debaixo da condenação da lei. Em primeiro lugar, não mais estamos sob a condenação da lei,
como diz em Romanos capítulo 8 e o verso 3. Romanos capítulo 8 e o verso 3. Convido você para ler juntamente comigo. Romanos 8, 3. Porque o que era impossível à lei, capítulo 8 de Romanos, verso 3. Porque o que era impossível à lei, o que era impossível à lei? Salvar. O que era impossível à lei? Perdoar, transformar o pecador, salvar o pecador. Isso era impossível à lei, porque ela se tornou enferma, ou seja, ela foi transgredida, ela foi quebrada. A lei não tem este atributo de salvar, de perdoar, de mostrar misericórdia. Por isso, Romanos 8, verso 3, faz sentido quando nós lemos: porquanto que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, o ser humano é a carne, e transgrediu a lei. Deus fez aquilo que era impossível à lei fazer. Deus fez enviando o seu Filho, Jesus Cristo, em semelhança da carne. Jesus, o Filho de Deus, se tornou carne da nossa carne e sangue do nosso sangue. Portanto, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na cruz. Cristo se tornou pecado no seu lugar, no meu lugar, na cruz do Calvário. Quando Cristo se tornou pecado na cruz, ele condenou o pecado. E a você e a mim, que mereceríamos a morte, ele nos deu a vida eterna. O que era impossível a lei fazer, Cristo fez, morrendo por você e por mim, tornando-se maldição em nosso lugar. Como cristãos, estamos em Cristo e desfrutamos o privilégio de estar debaixo da graça, não debaixo da lei. Quem está debaixo da lei? Quem quer se salvar pela lei. Isso é impossível. Quem mais está debaixo da lei? Aqueles que vivem na transgressão da lei. Esses também estão debaixo da condenação da lei. Mas quem está debaixo da graça está debaixo do amor, da misericórdia, do perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto quer dizer que aqueles que estão debaixo da graça nunca pecam? Eles pecam. Eles pecam. Mas, queridos, para aqueles que pecam, mas estão em Jesus Cristo, a Bíblia diz o quê? Abra sua Bíblia. Em João, 1 João. Primeira carta de João, capítulo 2, e o verso 1. Meus filhinhos, mas estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Este é o propósito de Deus para você e para mim, não pecar. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, existe a lei que pode ser transgredida? Existe. Mas existe um Salvador? Existe um Cordeiro de Deus? Existe um sangue que expia o nosso pecado? Existe. É Jesus Cristo. Mas, queridos, aqui diz no capítulo 1 e o verso 7, diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o sangue que nos purifica de todo o pecado. Não é a obediência à lei. A lei existe, mas o perdão está no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Se aqueles que estão salvos em Jesus voltarem a viver no pecado, voltarem a viver na transgressão da lei de Deus, porque 1 João capítulo 3, verso 4, diz que pecado é transgressão da lei. Se os que estão salvos em Jesus Cristo decidem continuar vivendo nos pecados, nas transgressões da lei, o que acontecerá? A lei voltará a condená-los. Eles voltarão a ficar presos debaixo da lei. Eles voltarão a ficar encarcerados dentro da cela da lei. Mas, queridos, se você e eu corrermos para Jesus, Ele nos perdoa, Ele nos liberta desta cela, deste carcereiro, Ele nos dá perdão e vida eterna. Mas a lei continua existindo. Como resultado do perdão recebido por Jesus Cristo, o nosso relacionamento com a lei passa a ser diferente. Somos chamados a viver uma vida agradável diante de Deus. Ou seja, todo aquele que é salvo por Jesus Cristo,
ele não despreza a lei, ele simplesmente tem prazer na lei do seu Senhor. Por isso vive uma vida santa, uma vida ausente do pecado. Abra sua Bíblia em 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. E aqui nós vamos ver o verso 1. Capítulo 4 de 1ª carta aos Tessalonicenses, verso 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Os salvos em Jesus Cristo, os que vivem debaixo da graça e não debaixo da lei, eles não tomam isso como uma liberdade para continuar matando, roubando, bebendo, fumando. Não. Aqueles que estão vivendo debaixo da graça, eles têm como alvo, como sonho, como desejo, a santidade. A santidade de Deus, refletida na lei de Deus. Por isso Paulo diz aqui, andai de maneira a agradar a Deus. Andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Essa expressão, andar e agradar a Deus, é realmente o estilo de vida de todos os salvos pela graça. Eles vivem para agradar a Deus e não para agradarem a si mesmos. Se vestem para agradar a Deus e não para agradar a moda. Eles comem e bebem para agradar a Deus e não segundo o apetite pervertido, intemperante que nós temos. Nós comemos e bebemos para a honra e glória de Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei para a honra e glória de Deus. Por isso diz aqui o verso 3, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 3, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus para você e para mim é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, abster-se da prostituição é obedecer o 7º mandamento que diz, não adulterarás. Aqueles que estão em Cristo não vivem na prostituição, mas vivem na santidade. Portanto, queridos, aqueles que estão salvos por Cristo e vivem debaixo da graça, eles não tomam isso como liberdade para continuar vivendo no pecado. Não. Não significa que a lei moral não seja mais aplicável. A questão nunca foi essa. Como poderia ser assim, quando vimos tão claramente que é a lei que define o pecado? A lei é uma cópia do caráter de Deus. Ela define o pecado. Definia no Antigo Testamento e define hoje. Em 1 João 3,4, o Novo Testamento, o pecado é transgressão da lei. Ou seja, a lei desempenhará o seu papel de mostrar o que é pecado, definir o que é pecado e condenar aqueles que a transgridem. Mas no Antigo Testamento a salvação estava no sangue de sacrifícios de animais que tipificavam Jesus. No Novo Testamento a salvação está no sangue do Cordeiro de Deus. Não é animal, mas é a pessoa de Jesus Cristo, que foi gerada pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, viveu 33 anos nesta terra, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e ele foi entronizado no santuário do céu como nosso sacerdote. E ele, pela ministração do seu próprio sangue, ele te purifica, ele nos salva. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo não anula a lei, mas implanta a lei. Nos conduz no caminho da santificação. E eu gostaria de ler para você Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 e o verso 20. Romanos capítulo 3, primeiro verso 20, vamos ler. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ninguém é salvo pela lei. Então não existe função para a lei? Existe. A função da lei é ser escrita na mente e no coração dos salvos por Jesus Cristo. Por isso diz em Romanos capítulo 3, verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? É a pergunta de Paulo. E ele responde, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. A lei é estabelecida pelo Espírito Santo na sua mente, no seu coração. Nós temos prazer em agradar a Deus.
e andar em santidade de vida. Porque esta é a vontade de Deus para convosco, a santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 3. No cristianismo, hoje, existe uma desorientação total. Na parte introdutória da lição, nós lemos a história dos pombos correios, que são conhecidos há muito tempo por sua habilidade de voar centenas de quilômetros. Esses pombos correios viajam milhares de quilômetros com destino e chegam com precisão ao destino. No entanto, mesmo os melhores pombos correios às vezes ficam desorientados, nunca mais retornando ao seu pombal. Até hoje não se sabe o que aconteceu, mas o pior incidente ocorreu na Inglaterra quando cerca de 20 mil aves, avaliadas em mais de 600 mil dólares, nunca mais voltaram para os seus pombais. Até hoje, a razão permanece desconhecida. Eles perderam o senso de direção e se perderam. O cristianismo hoje está perdendo o senso de direção. O cristianismo hoje está desorientado. Existe uma confusão entre lei e graça. Deus nunca pretendeu que existisse confusão ou conflito entre lei e graça. Porque desde o Jardim do Éden existe a lei que foi transgredida. Por isso Adão foi expulso do Jardim do Éden, porque ele transgrediu a lei. Por isso Caim foi condenado por Deus, porque transgrediu a lei. Por isso Sodoma e Gomorra foram destruídas, porque transgrediram a lei. Desde o princípio existia a lei, mas também existia a graça. Existia o sangue do Cordeiro. Por isso Jesus disse: Abraão exultou por ver o meu dia, e Abraão viu o meu dia. Como é que Abraão viu o meu dia? Abraão viu Jesus Cristo tipificado, simbolizado naquele cordeiro que morreu no lugar de Isaac. Quando Abraão viu aquele cordeiro provido por Deus, e ele colocou aquele cordeiro sobre o altar e sacrificou aquele cordeiro, ele viu ali a provisão, porque Isaac estava vivo, mas um cordeiro foi morto. Você está sendo convidado para a vida eterna, porque o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado, morreu na cruz. No cristianismo hoje existe uma desorientação total, uma confusão, porque eles não entendem a harmonia que existe entre a graça e a lei. No caminho da fé, que nos leva para o céu, de ambos os lados, existem placas sinalizadoras. De um lado, existe uma placa que diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe no céu, nem embaixo na terra. Não as adorarás, não te curvarás diante delas. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Estas placas sinalizadoras foram dadas não para aqueles que andam no caminho do pecado, no caminho da perdição, mas estas placas sinalizadoras foram colocadas para aqueles que andam no caminho da fé, caminhando para o céu. E do outro lado da estrada da fé, existe: honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. De ambos os lados da estrada da fé, do caminho da fé que nos leva para o céu, existem placas sinalizadoras, e bendito e louvado seja Deus por isso. Mas estas placas sinalizadoras só fazem sentido para aqueles que estão viajando pelo caminho da fé, rumo à Nova Jerusalém. E você, meu querido, e eu, nós estamos no caminho da fé. Filhos e filhas de Deus estão na estrada da fé, rumo ao céu. Louvado seja Deus pelas placas sinalizadoras, pela harmonia que existe entre a fé, a graça e a lei do nosso Deus. Que Deus enche o seu coração com esta esperança, com esta compreensão, e que você se regozije em Jesus Cristo. Fique com a paz de Jesus. Amém.